Olá, eu sou Andresa da Educar e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre TCC em arquitetura. Sim, esse tema que atormenta muitos estudantes de arquitetura no final do curso. Então hoje eu vou te passar 7 passos que, se você seguir, você vai conseguir mandar bem no TCC. Bem, no dia a dia em sala de aula, nesses 19 anos de ensino, eu venho acompanhando muitas dificuldades que os meus orientandos têm no desenvolvimento desse trabalho e também como avaliadora nas bancas de graduação, onde eu também participo. E eu vou te falar uma coisa, esse período ele não precisa ser tão difícil assim. Então eu vou te dar agora os 7 passos que você pode seguir para ter mais segurança e passar por esse processo do TCC sem perder tantas noites de sono. Primeiro passo é a questão da escolha do tema. É importante lembrar que o TCC você vai passar um ano imerso pesquisando essa temática. Então, tenta buscar algo que te instigue, que te motive a pesquisar, um tema que você tenha curiosidade de aprender. E uma dica pode ser, uma dica que eu sempre dou para os meus orientandos tenta resgatar nas disciplinas de projeto que você cursou ao longo do curso, quais foram aquelas que te despertaram maior interesse, que você teve um melhor desempenho, que você se dedicou mais para fazer. E isso aí já é um indício de um tema que naturalmente você já tem alguma afinidade. Então, você já vai começar o processo de TCC já com uma certa familiaridade com o tema. Isso pode ser um dos passos, mas não necessariamente você precisa buscar algum tema de projeto, mas isso pode te ajudar. Então, passo 2. Depois que você identificou qual o tema, você deve se perguntar, esse tema é relevante? Porque uma das questões que a gente avalia no TCC é se aquele tema o aluno consegue mostrar a relevância dele. Então, o fato de ter ausência do equipamento não quer dizer que ele se justifique. Então, eu tenho orientandos que chegam e dizem, eu quero fazer um centro cultural porque na minha cidade não existe. Bem, isso não é garantia de que aquele equipamento ele é viável, de que ele se justifica. Então, uma das partes do trabalho de graduação também é o aluno mostrar que ele consegue reunir informações que vão justificar e comprovar que aquele equipamento ele teria, de fato, uma necessidade, que ele seria viável. E essa é uma das partes que o aluno de TCC ele tem maiores dificuldades no começo. Então, definir o tema, pensa, esse tema é relevante? Se esse equipamento fosse construído, ele de fato teria demanda de utilização? Ele seria um elefante branco? Então, é um dos pontos que você precisa pensar para verificar se aquele tema que você pensou no passo 1, ele de fato é relevante e seria viável para um trabalho de TCC. Pronto, o passo 3. 2. Passo 3. Passo 3. No terceiro passo, você precisa checar a complexidade desse tema. Afinal, um trabalho de graduação é o resultado de 5 anos de conhecimento que você adquiriu durante o curso e ele precisa ter complexidade suficiente para isso. Um outro ponto importante, ainda falando da questão da complexidade do tema, é que esse tema que você vai escolher, ele também pode te trazer oportunidades no mercado profissional. Isso aconteceu comigo e também com outras pessoas que eu conheço. A temática que eu escolhi no trabalho de graduação me ajudou criando oportunidades de inserção no mercado profissional e você também pode pensar que temática também pode te ajudar e trazer benefícios. Eu tenho como exemplo o caso de uma ex-aluna que fez um trabalho teórico e justamente o escritório onde ela foi pesquisar a produção arquitetônica, já que era um trabalho teórico, mergulhar nas pesquisas. Depois que ela terminou a faculdade, ela foi contratada pelo escritório para ser arquiteta colaboradora. Então, essa oportunidade surgiu através do trabalho de graduação. Então, agora que você já definiu seu tema, vamos passar para o passo 4. Se familiarize com o tema, comece as pesquisas preliminares, tente se aproximar um pouco mais desse teu universo de pesquisa. E aí, a minha sugestão, e o que eu sempre recomendo para os meus alunos monta um pequeno resumo com a justificativa breve do tema, do que você espera para esse trabalho, dos teus objetivos. 1 ou 2 páginas, não precisa muito. Essa dica 4 vai te ajudar muito no passo 5, justamente a caça ao orientador. Certo? Eu tenho verificado um movimento muito comum entre os estudantes de arquitetura de que eles estão cada vez mais cedo buscando o orientador. Justamente pela concorrência, pelo grande número de alunos, por querer aquele professor como orientador. Então, o que eu observo é que os alunos já começam, por exemplo, a me procurar já no 8º período.
E alguns já chegam bem seguros do que querem. Então, essa dica eu já dei para outros alunos que ainda nem estão no 8º período, mas quando começam a falar de TCC, que é o quê? Esse pequeno resumo que eu falei no passo 4, você apresenta ao professor que você quer que seja seu orientador. Então, quando você chega para o professor, não vai chegar no corredor e dizer, professor, seja meu orientador. Você já chega com um pequeno resumo, mostrando a tua ideia de trabalho, a tua ideia de pesquisa, e ali você está entregando muito mais do que apenas um papel. Você está mostrando para o teu futuro orientador que você é proativo, que você já se antecipou, que você já tem uma noção do que você quer trabalhar. E você já está mostrando também que você não vai dar trabalho para ele, porque você tem autonomia de trabalhar sozinho. Ainda falando sobre o orientador, é importante observar que geralmente os professores aceitam orientar um trabalho ou não baseado em 2 fatores. Eu vou falar por experiência própria, mas eu sei que isso acontece com muitos colegas. Primeiro ponto, afinidade com o tema. Naturalmente, o professor orientador ele vai ter interesse em orientar trabalhos nos quais ele pode contribuir com o seu conhecimento, com a sua experiência. Então, uma dica que eu dou é, quando você definir o tema, tenta pesquisar na biblioteca, tá? Os trabalhos que já foram apresentados de TCC com a mesma temática ou uma temática similar. E aí você faz uma lista de quais foram os orientadores desses trabalhos que estão depositados na biblioteca. Então, isso já te mostra um indício de que esses orientadores, aqueles professores que estão lá, eles naturalmente podem ter uma afinidade com o tema, porque eles já orientaram trabalhos, então eles podem estar mais abertos a aceitar um novo trabalho com a mesma temática. Então, essa dica eu também dou dos meus alunos e funciona muito bem. Então, essa questão da afinidade do professor com o tema é relevante. Eu, por exemplo, eu já orientei diversos alunos que não foram meus alunos durante os 5 anos de curso, né? E chegam no corredor, de repente, da faculdade, com uma temática que eu adoro. E aí, eu nem conheço o aluno, né? Mas pelo tema, né? Converso um pouquinho com ele para ver se ele já tem algumas referências. Então, nessa primeira conversa inicial, né, eu já vou ver se o aluno teve aquela base, se ele já começou a se familiarizar com o tema. Então, dependendo disso, se é um tema que eu gosto, é um tema que eu gosto da pesquisa, gosto de trabalhar com ele, ou que seja da minha área de atuação, naturalmente eu digo sim a esse aluno. Então, muitas vezes eu nem conheço o aluno, mas pela temática e pela atitude que o aluno chega para mim, né, de repente já com a fichinha resumo, né, já é um forte candidato para ser o meu orientador. O segundo ponto que um professor orientador geralmente também utiliza para tomar a sua decisão é a afinidade com o aluno. Né? É natural que ao longo do curso você vai ter relacionamento com diversos professores na disciplina e por isso que é bom, né, ter um histórico significativo, porque você pode precisar desse professor lá no TCC. Então, também acontece do professor orientador aceitar orientar um trabalho, às vezes não é nem uma temática que ele se interessa tanto, mas conhecendo o perfil do aluno, sabendo a trajetória daquele aluno, de repente, já aconteceu isso comigo também. Eu tive alunos em projeto que eu já orientei 3, 4 disciplinas e fatalmente quando ele chegou no TCC, né, me convidou para orientar o trabalho, não era nem um tema que eu tinha tanto interesse, mas pelo aluno e por conhecer o potencial daquele aluno, geralmente os professores também aceitam baseados nesse princípio. Então, a última dica em relação a essa questão do orientador é, quando você de repente convidar um professor para ser seu orientador e ele não aceitar, não leva para o lado pessoal. De repente o professor ele não tem talvez tanto interesse naquela temática ou não pode, talvez ele não contribua tanto com o teu trabalho e acha melhor que outro professor oriente. Então, não necessariamente, não é que ele não tenha afinidade com você. Muitas vezes é não ter afinidade com o tema, tá? Então fica essa dica aí para vocês. Agora o passo 6. Depois que definiu a pesquisa, já sabe qual é a temática, já tem um orientador, aí é a hora de mergulhar na pesquisa. Então tenta organizar as tuas pastas de trabalho no computador, porque o que eu observo também é que muitos alunos eles perdem muito tempo procurando informação. Então, depois que você definiu o teu sumário do trabalho, onde você já sabe quais são os capítulos, a orientação que eu dou para os meus orientandos é cria uma pastinha com o nome de cada capítulo e toda pesquisa que você for fazendo, artigos, projetos interessantes que você pode utilizar como referência. Então, se eu achei um projeto legal, eu estou pesquisando de repente conteúdo de um dos capítulos do referencial teórico, mas nessa pesquisa me deparei com um projeto legal da mesma temática.
Então, pega aquele projetinho e já salva na pasta de estudo de caso. Você ainda não está na fase de estudo de caso, ele vai vir daqui a um mês ainda, mas você já vai criando referências e repertório naquela pasta para evitar que depois, na construção do texto, você fique eu vi um projeto legal, mas eu não lembro qual foi o site. Você começa a perder um monte de tempo tentando encontrar novamente aquela referência. Então, é natural que às vezes você está pesquisando um determinado assunto e encontra referências de um outro capítulo ou de um estudo de caso que pode te ajudar no trabalho. Então, organiza as tuas pastas já com essa lógica, porque isso vai fazer com que você ganhe tempo, né, e consiga ser mais produtivo na construção do teu volume escrito. E isso ainda vai te economizar muitas noites de sono. Lembra que eu falei lá no começo que eu ia te dar as 7 dicas? Essa daí é uma dica matadora. E agora eu passo 7. Depois que você mergulhou nas pesquisas, é importante um ponto que os alunos têm muita dificuldade é na definição dos objetivos do trabalho. O objetivo geral é mais simples. Afinal, se você está fazendo um projeto de um centro cultural, o objetivo geral vai ser elaborar um anteprojeto arquitetônico de um centro cultural na cidade de Recife, Pernambuco, por exemplo. Mas os objetivos específicos é aí onde eu observo nas bancas de avaliação, onde os alunos acabam pecando muito. Por exemplo, você vai fazer um projeto de uma instituição asilar e aí coloca como objetivo específico melhorar a vida dos residentes através desse projeto. Tá, e onde é que está a arquitetura aí? Fica muito vago. Então, esse objetivo específico ele poderia ser reescrito da seguinte forma: projetar uma edificação onde exista a relação interior e exterior, contribuindo assim para a melhoria das condições de vida dos residentes. Então, você falou a mesma coisa, só que aí o foco foi a arquitetura. Então, eu vou projetar uma edificação onde a integração interior e exterior é o foco, né? E, consequentemente, eu vou melhorar a vida dos residentes. Então, veja que tem uma diferença aí. O foco, nesse caso, é a arquitetura. Então, isso é um objetivo específico. Você tem que lembrar o seguinte: esses 3 objetivos específicos, que geralmente são exigidos no trabalho de graduação, depois, na proposta arquitetônica, o avaliador ele precisa olhar para aquele projeto e conseguir ver os 3 objetivos específicos que foram postos materializados na proposta. Então, eu preciso linkar esses objetivos específicos com a arquitetura, certo? Com algo que eu consiga depois mostrar no meu projeto que eu atendi. Afinal, o trabalho de graduação, você propõe objetivos, né, que deverão ser atendidos com o resultado final. E esses objetivos, né, para que eu consiga atendê-los, eu vou ter todo um referencial teórico que vai dar suporte para que eu consiga atender esses objetivos. Então, é o que eu digo aos alunos: o TCC ele não é um bicho de 7 cabeças. Cabe ao aluno entender essa lógica de funcionamento. Então, eu tenho um tema, esse tema eu tenho um objetivo a ser atendido, um objetivo geral. Para que esse objetivo geral seja atendido, eu preciso de pelo menos 3 objetivos específicos. Esses objetivos específicos já vão me dar o guia de como serão os meus capítulos teóricos. Ou seja, se eu coloco como objetivo específico que eu vou proporcionar integração interior e exterior, então no meu referencial teórico, eu terei que ter informações que deem suporte a como eu vou conseguir isso no meu projeto. Os estudos de caso também são pensados com a mesma lógica. Os estudos de caso, eles vão me aproximar daquele equipamento para que eu consiga entender as potencialidades, as problemáticas e, com isso, utilizar pontos positivos no meu projeto. Então, na avaliação, o que o professor vai observar é isso, se o trabalho ele está coerente, né? Se eu tenho objetivos claros, se eu tenho um referencial teórico que está amparado nesses objetivos, se eu tenho estudos de caso que também estão amparados nesses objetivos e se a resposta, que é o produto final, o projeto, ele está concatenado com os estudos de caso e com os objetivos específicos. Então, é assim que a gente avalia um trabalho de graduação, ele precisa ser coerente. Então, a partir daí, foco nas pesquisas, vai depender muito do empenho de cada estudante em mergulhar na pesquisa, em se dedicar ao trabalho. Por isso que o passo 1 é fundamental, né? Quando você está trabalhando com um tema que te motiva, que te instiga, que te traz curiosidade, é mais fácil você passar por esse processo, né? Passar um ano mergulhado nessa rotina intensa de estudos que é o TCC, mas esses 7 passos vai te ajudar a passar por esse processo, né, sem perder tantas noites de sono e entendendo como é a lógica de funcionamento do trabalho de graduação. Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, né, dá um legal aqui embaixo, se inscreve no canal e até a próxima semana.